Fala, semideus, aqui é o Luca, filho de Atena. E depois que eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e a maioria das pessoas erraram, né? Elas votaram Minotauro em vez de Fúria para a pergunta que era qual o primeiro monstro que Percy matou na saga, e aí todo mundo errou. Então eu falei, pô, eu acho que no YouTube eu vou fazer vídeo de tudo mesmo da saga, tudo que tiver para fazer, porque vai que o pessoal não lembra de certas coisas que são pequenas, mas são importantes para a saga. Então eu decidi fazer vídeo sobre tudo que tiver e eu tô nem aí, vai ter vídeo pra caramba então. Então hoje eu vou falar sobre o Pacto dos Três Grandes. Você se lembra desse pacto? Se você não lembra, assiste o vídeo que você vai lembrar e vai ficar sabendo o que que é. E se você lembra, continua assistindo o vídeo, não vai embora não. Então se inscreve no canal, já deixa o like e bora pro vídeo. Mas três de seus filhos escaparam: Zeus, Hades e Poseidon. Eles destruíram Cronos e baniram seus restos para as profundezas do Tártaro. Para explicar logo de cara, esse pacto foi um juramento feito pelos três deuses mais poderosos, ou seja, Zeus, Poseidon e Hades. E nesse juramento, os três deuses prometeram que não teriam mais nenhum filho semideus, ou seja, eles prometeram não ter mais nenhum filho com uma mortal, sendo que geraria um filho metade deus e metade mortal. Mas como nós sabemos, os deuses são muito orgulhosos e com certeza esse juramento não foi cumprido. Em algum momento ele foi quebrado sim, e é disso que a gente vai falar hoje. Para facilitar a explicação, eu vou ler agora o trecho onde Groover explica para Percy sobre o Pacto dos Três Grandes. E aí depois eu recapitulo tudo isso explicando mais detalhadamente, beleza? Então, bora para a leitura. Há cerca de 60 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, os Três Grandes combinaram que não iria gerar mais nenhum herói. Os filhos deles eram poderosos demais. Estavam interferindo muito no curso dos eventos humanos, causando muitas carnificinas. Sabia que a Segunda Guerra Mundial foi basicamente uma luta entre os filhos de Zeus e Poseidon, de um lado, e os filhos de Hades, do outro. O lado vencedor, Zeus e Poseidon, obrigou Hades a fazer um juramento junto com eles, nada de casos com mulheres mortais. Todos juraram sobre o rio Estige. Então agora vamos explicar o que o Groover quis falar. Em um determinado momento no final da Segunda Guerra Mundial, o oráculo de Delfos fez uma profecia afirmando que o próximo filho dos Três Grandes, que fizesse 16 anos, seria o responsável pela destruição ou salvamento do Olimpo. Então, esse semideus, filho de Hades, Poseidon ou Zeus, seria a próxima pessoa que decidiria se o Olimpo ia continuar vivo ou seria destruído. Os deuses também assistiam de perto à guerra que estava rolando lá embaixo no mundo dos mortais, porque essa guerra toda era realizada entre seus filhos, né, seus filhos semideuses, então eles ficavam olhando porque era responsabilidade deles. Então chegou um momento que eles viram o tamanho que a Segunda Guerra Mundial tomou e eles decidiram que eles estavam influenciando muito o mundo dos mortais, mesmo que indiretamente por meio de seus filhos. Então, juntando a profecia do oráculo de Delfos, junto com o fato de que a guerra estava sendo travada entre seus próprios filhos, os deuses decidiram fazer o juramento, que era nada mais que o Pacto dos Três Grandes, onde eles prometeram não ter mais filhos com mortais. Como o lado vencedor da guerra foi dos filhos de Poseidon e Zeus, eles obrigaram Hades a também fazer o juramento. Então Hades entrou nesse juramento por obrigação, e toda essa promessa foi feita sobre o rio Estige, sendo assim a promessa mais forte que existe, a promessa que é a mais importante e que se você quebrar, com certeza vai vir azar. Foi nessa hora que surgiu um baita problema para Hades. Apesar de ser obrigado a fazer o juramento, ele já tinha dois filhos semideuses com menor de 16 anos, Bianca e Nico de Ângelo. Zeus querendo dar sempre uma bisbilhotada nos filhos de Hades, né, o que eles estavam aprontando, então ele ordenou Hades a trazer os seus dois filhos para o acampamento Meio-Sangue para ser treinados. É claro que Hades não era bobo e que ele sabia que Zeus queria que ele trouxesse os filhos para o acampamento para que ficassem sendo vigiados. Então, como ele não é bobo nem nada, com certeza ele não fez o que Zeus mandou. Então, quando o prazo chegou ao fim, né, o prazo de Hades poder levar seus filhos para o acampamento, Zeus mandou um raio para a casa das crianças tentando matar elas. Porém, Hades conseguiu salvar tanto Bianca quanto Nico, porém não conseguiu salvar a mãe deles. Após isso, Hades pediu a uma de suas fúrias que levasse seus dois filhos com as mentes apagadas para o Hotel e Cassino Lotus, aquele velho hotel que a gente já conhece, né? Como é sabido por todos, apesar do juramento ser o mais importante e mais poderoso que existe, com certeza os deuses quebraram esse juramento. Nas primeiras décadas tudo estava rolando muito bem, nenhum filho novo, porém Zeus ficou apaixonado por uma estrela de cinema e acabou se relacionando com a mortal.
tendo assim Thalia Grace. Depois disso, Poseidon também teve um filho com uma mortal, nada mais nada menos que o nosso protagonista Percy Jackson, e depois Zeus, em sua encarnação romana, teve outro filho com a estrela de cinema, Jason Grace. Então, por incrível que pareça, Hades, que foi obrigado a fazer o juramento, foi o único que não quebrou a promessa. Palmas para Hades, o cara foi bom, porém ele não é bobo nem nada, né? Ele fez toda uma jogada, então quando ele pediu para a sua fúria levar seus filhos para o Hotel Lotus, ele fez com que seus filhos ficassem trancados naquele hotel, que a gente sabe que não dá para sair, e que assim eles envelhecessem mais devagar, para que ele ainda pudesse ter uma chance de controlar a profecia lá no futuro. Porque como as crianças estavam lá dentro do hotel, elas nunca fariam 16 anos. Então quando ele precisasse fazer alguma jogada estratégica, ele tirava seus filhos lá de dentro, eles iriam fazer 16 anos e ainda se encaixariam dentro da profecia. Então depois que a gente entende o Pacto dos Três Grandes, a gente entende a importância do Percy Jackson no enredo. Por que quando ele chega no acampamento tem todo aquele fuzuê por ele ser filho de Poseidon? Simplesmente porque era para ele não estar lá, ele não deveria existir, porque ele é uma quebra de um juramento. Então a gente vê o protagonista sendo alvo de uma profecia grande e que ele é um personagem super importante na saga. Então é por isso que Percy Jackson é tudo o que ele é. Mas aí você deve estar se perguntando, e os deuses romanos? Durante a saga não vemos nenhuma menção de que os deuses romanos precisaram fazer esse pacto igual às suas versões gregas. Nenhum campista do acampamento Júpiter fala alguma coisa sobre esse pacto, nunca se fala nada disso. E também podemos perceber que quando Percy aparece lá no acampamento, ninguém fica chocado por ele ser filho de Netuno. É somente mais um semideus, só que de um dos poderosos, né? De um deus mais poderoso. Mas não tem todo aquele choque que nem do acampamento Meio Sangue, tipo, ah, você é deus de Poseidon, você não deveria existir. E também tem o lance de dois filhos de Plutão, né? Hazel e Nico, que finge ser filho de Plutão. Tem esses dois filhos também de um dos três grandes, e todo mundo age normalmente. A Hazel lá é normal, não é uma coisa tipo fora do comum. Beleza. Então tudo isso faz com que a gente entenda que o lado romano nunca teve esse pacto e que as versões dos deuses romanos estava suave para ter filho semideus de novo. Eu não sei o sentido disso, porque um filho semideus romano pode fazer muito estrago igual a um filho semideus grego. Talvez tenha sido um deslize do Rick Riordan, ou é porque simplesmente não teve nada demais e ele decidiu omitir, não sei. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e entendido o que é o Pacto dos Três Grandes, né, a sua história e a sua importância para a saga. Eu tenho o Instagram, o link está aí na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal e eu te vejo quinta que vem. Falou!